Olá, vamos falar eventos no movimento circular. A nossa agenda hoje vamos falar sobre evento, gráfico do movimento circular, coordenadas polares e cartesianas, deslocamento angular e intervalo de tempo, tracker, deslocamento angular e deslocamento, material, resultados e conclusão. Evento, como já vimos, é algo que acontece em algum lugar em um instante de tempo e é caracterizado por duas grandezas físicas, tempo e posição. Aqui nós temos um detalhe da colhidos do tracker, temos aqui nessa coluna tempo, posição em X, posição em Y. E no tracker a gente consegue gerar os gráficos X pelo tempo e Y pelo tempo. Podemos alterar no tracker, ao invés de ter no eixo horizontal o tempo, trocamos por X e aqui trocamos por Y. E nós visualizamos a trajetória da partícula. Percebe-se claramente que é um trecho de um movimento circular. Coordenadas polares e cartesianas. As coordenadas cartesianas de uma partícula são descritas na forma XY. Aqui o eixo horizontal X, eixo vertical Y. Enquanto as coordenadas polares são descritas usando o raio e o ângulo. Como é que eles se relacionam? Bom, podemos montar aqui um triângulo retângulo e usamos Pitágoras. R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. O vetor posição, que sai da origem e vai até o ponto A, é descrito na forma vetorial desse jeito, coordenadas x, y mais y, j. Ou no SMAT Studio podemos representar na forma matricial, primeira linha x, segunda linha y. Dados os valores de x e y, por exemplo, para achar o raio, a gente pode usar o comando, ao invés de usar essa fórmula, a gente pode usar o comando norm no SMAT Studio, que já vai dar o raio da trajetória. Se desejamos agora achar o ângulo, lembrando que a tangente do ângulo é y sobre x, portanto o ângulo é o arco tangente de y sobre x. No SMAT Studio temos duas formas de usar. A tan, que é o arco tangente, nesse formato, y dividido por x, ou arco tangente, y ponto vírgula x. Aqui temos um exemplo como é feito no SMAT Studio. Foi definida as coordenadas cartesianas do ponto, achamos o raio e aqui estamos aplicando o arco tangente nesse formato. R2, R, lembrando que aqui a gente tem que usar aquela chavinha do teclado para acessar esse número aqui. E mesma forma aqui. Então nós temos aqui o ângulo em radianos. Se quiser mudar para graus, basta trocar a unidade aqui e colocar graus. De forma similar, dadas as coordenadas polares r e θ, podemos achar xy por meio dessas duas relações. Deslocamento angular e intervalo de tempo. Considere dois eventos, EA e EB, dados pelas coordenadas xa, YA, XB e YB. A diferença entre os dois eventos será T2 menos T1, XB menos XA, e ponto e vírgula, YB menos YA. Como que a gente faz isso no SMAT Studio? Aqui estão definidos dois eventos quaisquer, esses valores são aleatórios, e fazemos a diferença dos eventos. Na primeira linha eu tenho o intervalo de tempo, ΔT, na segunda linha eu tenho ΔX e na terceira linha eu tenho ΔY. E para acessar, lembrando novamente, basta eu usar a minha chavinha, ok? Essa tecla aqui. Eu consigo digitar então 1, 2 ou 3. Então se eu digitar 1, eu tenho intervalo de tempo, digitar 2 eu tenho deslocamento em x, colocar 3 eu tenho deslocamento em y. Bom, dando continuidade, deslocamento angular e intervalo de tempo, nós temos que a variação angular, ou deslocamento angular, é a diferença de ângulos. Como é que eu faço então para achar esse deslocamento angular? Vamos primeiro ver geometricamente. Eu tenho aqui minha posição do evento 2
e depois eu tenho aqui do evento 4. Né? Então, se eu achar esse ângulo e depois achar esse ângulo, ao fazer a diferença eu tenho Δθ. Então, o que nós fazemos é que, dados os dois eventos, txy, calculo o ângulo do evento 2, usando o arco tangente, como já vimos anteriormente. Faço aqui para achar o ângulo θ4 do evento 4, e depois eu faço a diferença, eu tenho o deslocamento angular. No tracker, podemos também achar a variação angular, clicando aqui na tabela de colunas, na parte de dados, e ao invés aqui de txy, eu desabilito eles e coloco o θr, que é o ângulo da posição. Portanto, quando eu fizer isso, meus dados aqui não vão aparecer xy, mas vai aparecer o tempo e os ângulos. Basta eu olhar aqui dois eventos quaisquer, por exemplo, esse aqui eu tenho 7 graus, pego um outro que está com 14,6 e já faço a diferença entre eles. Relação entre deslocamento angular e deslocamento. Considere que sejam dados dois eventos, por exemplo, 2 e 3, né? Posso calcular o raio dessa forma ou usando o norm, ok? E posso aqui, então, achar as posições angulares de cada uma das partículas, acho o deslocamento angular, posso fazer as variações aqui do evento, ok? Acho aqui os deslocamentos em x, y e ΔT, e para achar o ΔS, né, faço Δx ao quadrado mais Dy ao quadrado, eu tenho ΔS. Ou posso fazer de forma similar, pegar o R, o raio, né, que é obtido aqui por meio do norm, e multiplicar pela variação angular que foi obtida aqui. E a gente percebe que os resultados são parecidos. Então, quando é para verificar essa relação, a gente mostrou aqui numericamente que o deslocamento ΔS é o raio vezes Δθ. Para essa aula vão ser necessários SMAT Studio, plataforma rotação, track, celular, régua, tripé e computador. Ou então acessar o vídeo da rotação do objeto aqui, disponível no site. Resultados. Monte a plataforma de rotação, ajuste a rotação de forma a girar devagar, monte o celular no tripé, inicie a gravação até dar uma volta completa, passe o vídeo para o computador e importe o vídeo no tracker. Coloque a origem do sistema de referência no eixo de rotação e o eixo X na linha horizontal. Ajuste o ponto inicial e final entre os quadros 28 e 68. Analise o movimento, ou importe o vídeo e já analise aqui o movimento. Observe os dados da tabela. Anote o tempo, a posição em x e y do quinto evento. Escreva na anotação matricial no SMAT Studio. Com base nesse evento, qual o valor do raio do ângulo? Considere os eventos 5 e 10. Calcule o deslocamento Δx e Δy no intervalo de tempo. Considerando esses mesmos eventos, calcule o deslocamento angular. Quando uma partícula descreve uma trajetória circular, diz que o movimento é circular. Os eventos podem ser descritos em termos das coordenadas cartesianas ou polares. O aplicativo SMAT Studio permite a gente fazer os cálculos relacionando os movimentos. O tracker permite a gente extrair essas informações. Leia a apostila, faça os exercícios e até a próxima aula. Obrigado.